Eu recebi muitos comentários no Instagram de pessoas que desistiram dessa leitura por conta dos erros de português. Quase que eu respondi para todo mundo, por favor, insistam. Esse estranhamento inicial que a gente tem com os erros de português nos primeiros capítulos, eles não são um defeito, eles são propositais e fazem parte da experiência de leitura. E se você passar por esse estranhamento inicial, talvez você encontre uma das leituras mais marcantes da sua vida. Meu nome é Vanessa, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Flores para Algernon. Eu já adianto que essa não vai ser uma resenha, eu acho que existem resenhas excelentes sobre esse livro. Eu quero conversar sobre outra coisa. Enquanto eu lia esse livro, muitas vezes eu fechei ele para pensar. Não porque tivesse acontecido uma grande reviravolta, mas porque ele me trouxe perguntas e reflexões que ficaram comigo depois de eu terminar de ler e já fazem alguns dias que eu terminei essa leitura e eu quero compartilhar algumas dessas reflexões com vocês. Embora esse seja um livro muito conhecido, eu vou dar uma breve sinopse aqui para situar aquelas pessoas que nunca ouviram falar ou não conhecem direito Flores para Algernon. Então, esse livro, escrito em 1966 pelo autor norte-americano Daniel Keyes, foi um sucesso desde o seu lançamento, foi um livro premiado e ainda é muito utilizado em escolas norte-americanas. Nesse livro a gente é apresentado ao Charlie Gordon, um homem de 32 anos de idade que tem uma deficiência intelectual e um sonho, se tornar inteligente. E quando essa oportunidade acontece, ele aceita e ele concorda em participar de um experimento científico que é uma cirurgia revolucionária no cérebro para aumentar a sua capacidade intelectual. Essa cirurgia funciona, Charlie desenvolve uma inteligência extraordinária. Mas esse livro não é sobre ficar inteligente. É sobre tudo que muda quando a forma como você enxerga o mundo muda também. Ah, e o Algernon é um ratinho de laboratório que passa primeiro por essa cirurgia que o Charlie vai passar. E os dois então acabam compartilhando uma jornada muito interessante. Então agora vocês já sabem o motivo da existência dos erros de português do início do livro. É o próprio Charlie que escreve do jeito que ele sabe os relatórios de progresso que a gente acompanha durante toda a história. E aqui começa a minha primeira reflexão, porque esses erros de português realmente no início eles incomodam, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Eu entendo quem estranhou isso, eles realmente contam uma história de quem é o Charlie naquele momento. Mas conforme o Charlie muda, depois que ele passa pela cirurgia dele, a escrita muda também. E aí acaba se tornando uma escrita normal e até muito bem escrita durante a maior parte do livro. E a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre como a gente desiste de algo que exige um pouco mais de nós. E aqui eu quero lembrar de um outro livro que eu li também e que tem um início mais desafiador, pelo menos foi para mim, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Aquele livro não tem uma pontuação tradicional, os diálogos não são escritos de forma tradicional também, são grandes blocos de texto. Aí depois que você percebe que essa forma de escrever faz parte da experiência de leitura, a gente muda o nosso pensamento e encara o desafio. Aí eu pergunto para vocês, será que muitas vezes a gente não confunde desconforto com falta de qualidade? Apareceu um companheiro aqui para a próxima reflexão. Esse é o Pino, gente, diz olhar para o pessoal. Então, gente, outra reflexão que eu fiz sobre esse livro e eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte. Antes da cirurgia, quando o Charlie não tinha muita percepção das coisas, como elas de fato aconteciam, parece que ele era mais feliz. Ele mesmo tem essa percepção depois de um tempo em que ele faz a cirurgia, quando ele diz que ele se sente mais sozinho depois que ele fica inteligente. Quanto mais ele percebe o mundo, as injustiças que aconteciam com ele antes, porque as pessoas riam dele, faziam chacota, faziam bullying, e as pessoas riam dele e não com ele. Mas ele tinha uma falsa percepção
de que as pessoas eram amigas dele, de que ele se divertia com as pessoas. E ele diz em vários momentos aqui que ele era mais feliz. A gente costuma dizer que conhecimento traz liberdade, com o que eu concordo plenamente. Quanto mais a gente conhece as coisas, mais capacidade de escolher muitas coisas a gente tem, certo? Mas quanto mais conhecimento a gente adquire, eu acho que mais sofrimento também a gente é capaz de perceber. Então, essa percepção de muitas coisas que o Charlie tem da vida anterior que ele tinha, sobre essas chacotas e tudo mais que ele sofria, trouxe para ele muita angústia, muita infelicidade, porque ele percebeu que ele era um motivo de escárnio das pessoas e que as pessoas não eram amigas dele. Outra coisa que chamou bastante a minha atenção é que, embora o Charlie fique super inteligente, ele continua buscando as mesmas coisas: ser aceito, ter amigos, ter um bom relacionamento, pertencer. Mas aí a gente vê que a inteligência não resolve esses problemas. Ela não elimina a solidão, ela não substitui afeto. No caso do livro, a gente percebe que falta inteligência emocional ao Charlie e também social. Ele não sabe conviver em sociedade. Durante muito tempo, ele não tinha noção de como ter relacionamentos com as pessoas. Ele apenas vivia sem muita consciência de nada. Então, agora que ele está super inteligente, que ele se deu conta disso, ele busca ter esses contatos com as pessoas, mas quando ele percebe que as pessoas ou não são tão inteligentes quanto ele, que ele não consegue estabelecer um diálogo no nível de inteligência dele, ele nem quer conversar com essas pessoas. E isso vai tornando ele cada vez mais solitário. E a reflexão que ficou disso para mim e que eu gostaria que ficasse com vocês também é sobre o fato de que adquirir conhecimento por si só não vai resolver os nossos problemas. A gente precisa ter um desenvolvimento emocional, a gente precisa conviver com pessoas, ter bons relacionamentos, amigos, ser aceito. E esse livro deixa isso bastante claro, da falta que o Charlie tem dessas coisas e o quanto ele busca isso. Uma outra pergunta que está martelando na minha cabeça é a seguinte: só porque a gente é capaz de fazer alguma coisa, será que a gente deve fazer essa coisa? E aqui eu falo sobre a capacidade da ciência, da tecnologia, que traz muitas possibilidades, né? A gente vive num mundo cada vez mais atualizado, com possibilidade de a gente criar muita coisa. E eu entendo que a ciência e a tecnologia voltadas para a área da saúde, elas são muito benéficas em muitos aspectos, porque elas trazem, por exemplo, a cura de muitas doenças, e estudos sobre como aumentar a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Mas tem algumas coisas que eu fico me perguntando, será que só porque estão realmente disponíveis essas possibilidades, a gente deve fazer aquilo? Nesse caso, os cientistas fazem uma cirurgia que fazem com que o Charlie fique mais inteligente. E isso parece que vai ser a resolução dos problemas do Charlie. Mas a gente vê no livro que não é. Então fica comigo esse pensamento: existe algum limite? Quais são as responsabilidades de quem aceita se submeter a algo assim? E muito mais do que isso, as responsabilidades de quem quer interferir tanto assim na vida das pessoas? Até onde a gente vai? Uma das reflexões mais difíceis que esse livro trouxe foi a questão de quando que o Charlie passou a merecer algum respeito. Porque antes da cirurgia, com a deficiência mental que ele tinha, as pessoas eram totalmente desrespeitosas com ele. E depois da cirurgia, ele ficou tão inteligente, ele passou a dominar vários idiomas, inclusive criou uma peça para um concerto de piano. Então, ele passou a ser muito valorizado. E aí, a pergunta que a gente se faz é que a gente valoriza muito as pessoas que produzem algo, as pessoas que fazem algo de útil, e não as pessoas por quem elas são. E uma das coisas que o Charlie mais quer é ser reconhecido como um ser humano com sentimentos, com necessidades, e a gente percebe durante a leitura que os médicos que acompanham ele, não todos, mas alguns, não tratam ele como um ser humano, e sim como um experimento, como uma cobaia. E isso deixa o Charlie muito aflito, com toda razão, porque eles não levam em consideração as necessidades dele,
as angústias e até o próprio tempo dele refletir sobre as coisas que estão acontecendo na vida dele. Então fica aqui a reflexão para vocês. Os seres humanos têm o mesmo valor, sendo eles produtivos, cobaias, pessoas com alguma deficiência ou dificuldade intelectual? Uma outra coisa bem interessante que o livro traz e que na verdade desmonta uma ideia é sobre a inteligência e a bondade caminharem juntas. Pessoas brilhantes podem ser maldosas, pessoas simples podem ser muito generosas. E a gente tem vários exemplos aqui no livro de pessoas bastante simples que podem ser bastante maldosas com o Charlie, quando zoam dele e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma professora que é bastante inteligente, que é a professora do Charlie, que é muito humana, que se preocupa muito com ele, com as necessidades dele, que está o tempo todo auxiliando ou buscando auxiliar ele, assim como outros personagens que vão surgindo e que são simples, que não têm uma inteligência extraordinária, mas que são pessoas boas, que são pessoas conscientes, que dão bons conselhos para o Charlie, que são boas para ele em outros diversos aspectos. Achei bastante interessante essa construção que o autor faz, nos mostrando as diversas nuances, trabalhando isso, brincando com isso no texto, porque é um livro sobre uma pessoa que passa por uma cirurgia para ser mais inteligente. E o que tudo isso traz para a vida dele? Então, aqui também tem essa reflexão sobre caráter e inteligência não andarem juntos. No final, gente, o que vai ficar para mim desse livro não é a história em si, embora a história seja sim bastante interessante, tocante. Os capítulos finais, eles são bastante angustiantes, você torce muito pelo Charlie, eu não vou dizer por quê, eu espero que quem não leu esse livro, que leia, mas essas reflexões, essas perguntas, muitas vezes não respondidas, sobre esse livro é o que vão ficar comigo. E eu tenho certeza que os melhores livros são aqueles que ficam com você e que vêm em algum momento na sua cabeça quando você está no meio de uma conversa e você liga o que aconteceu no livro com aquela situação da vida real, ou quando você passa a olhar para alguma coisa de uma forma um pouco diferente. Flores para Algernon foi esse tipo de livro para mim. E agora eu quero saber de vocês. Quem já leu esse livro? Qual foi a pergunta desse livro que ficou para você? E para quem não leu, eu espero que esse livro gere curiosidade sobre a leitura, muito mais do que as respostas para estas reflexões. Por hoje é isso, gente. Obrigada para quem ficou até aqui. Deixa aí o seu curtir se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo vídeo.